Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, falar com Deus, pedir para que o Senhor fale conosco através da palavra. Certamente, como garante a palavra e nós cremos, Ele está aqui, mas precisamos que Ele fale conosco através da sua palavra. Ore comigo. Pai santo e bendito Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na sua casa te adorando, bendizendo o teu nome, Pai. E nesse instante nós pedimos, meu Senhor, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a sua palavra e fale conosco, Senhor. Eu creio que o Senhor aceitou a nossa adoração até aqui, as ofertas, tudo aquilo que foi ministrado subiu diante de Ti como cheiro suave, Senhor. E agora nós necessitamos da sua orientação, Senhor. É a parte principal deste momento, Senhor, poder ouvir a sua voz, poder entender os Teus desígnios, a Tua vontade, o Teu querer, para que tenhamos uma vida, Senhor, abençoada, Senhor, segundo os Teus princípios, meu Pai. Fica com cada um que está aqui no templo, que separou, Senhor, esse momento para Te adorar, como também todos os nossos irmãos e amigos que estão em casa cultuando conosco. Que o Seu Espírito Santo opere poderosamente aqui e lá, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Estou muito feliz em estar aqui na casa de Deus mais uma vez, estar com os irmãos do Tatuapé mais uma vez. É uma igreja que está no meu coração e eu fico muito contente cada vez que eu recebo o convite para estar aqui. Conheço muitos aqui desde muito tempo, eu não sou tão velho assim, não vou falar muito para não negar a idade, mas é muito bom estar aqui com cada um dos irmãos. No mês de maio, meus irmãos, a igreja costuma falar sobre família, né? E esse é um tema muito importante. Por mais que nós tenhamos ou conhecemos bastante a respeito disso, ou todos os anos no mês de maio ouvimos falar de família, é sempre bom ter esse momento. Eu gosto muito desse mês porque eu aprendo muito, né? Todos nós necessitamos de orientação de Deus e é um mês em que Deus nos chama a atenção para relembrarmos de certos princípios sobre a família. E isso é muito importante. Por isso, hoje, o nosso tema é a Arca da Família. Todos nós temos na nossa mente o acontecimento da Arca e a salvação que ela trouxe para a humanidade e, principalmente, para a família de Noé. E nós vamos meditar a respeito disso. Por isso, agora você pode, aí mesmo sentado, abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 6. Eu vou fazer uma leitura do versículo 13 ao 22 e vou me estender mais um versículo, que é o capítulo 7 ao versículo 1, aí logo na sequência. Gênesis 6, Gênesis 6, versículo 13 até o 22 e 7, versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De toda espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que estejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha-lhe
ordenado. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Sem dúvida, o acontecimento descrito na Bíblia do dilúvio é um acontecimento extraordinário e apavorante. Apavorante por tudo aquilo que aconteceu de destruição da humanidade, e é esplêndido e maravilhoso e grandioso pelo processo de salvação que Deus fez a uma família justa, que temia ao Senhor. Nos dias em que nós vivemos, a família vive sobre um ataque ferrenho de organizações. Vivemos um período em que a família sofre grandes ataques por parte da sociedade. Para alguns, a família já não é tão importante assim e tem sido algo obsoleto para algumas pessoas. A família, que é a célula máter da sociedade e também a célula máter da igreja, porque não existe igreja sem família, começa sempre lá em casa, começa sempre através de um indivíduo e depois da sua família, tem sofrido grandes ataques em relação à sua estrutura e à sua necessidade. E quando a gente pensa em família, secularmente falando, no nosso dia a dia, a gente cria algumas utopias de segurança para a nossa família. A nossa utopia de segurança vem através de nós acharmos que o dinheiro garante a segurança para a nossa família. Quando nós temos recursos financeiros e vai tudo bem, e a gente tem uma perspectiva de ter sempre esses recursos financeiros, a gente cai na utopia que isso traz segurança para a nossa vida, que isso traz segurança para a nossa família. Algumas pessoas caem na utopia de achar que os seus bens familiares garantem segurança para a sua casa e para a sua família. Outros caem na utopia de achar que a sua linhagem familiar é uma linhagem que vai garantir segurança para a família. Haja vista que em muitas sociedades, talvez hoje nem tanto, mas muito antigamente, a gente vê pelas histórias, existiam sempre casamentos arranjados de famílias ricas com outras famílias para que a linhagem familiar pudesse dar uma segurança para aquela família. As pessoas caem na utopia de achar que isso acontece. Algumas outras acham que a segurança na família é todos terem uma boa formação, todos se formaram bem, todos vão ter grandes profissões, e tudo isso vai trazer uma segurança para a família. O que as pessoas esquecem, o que nós temos que lembrar, é que Jesus, lá em Marcos 8,36, diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Os bens materiais, os bens físicos, o conhecimento, as linhagens de família, segundo o Evangelho de Deus, não nos garante segurança, não nos garante a total salvação, não nos garante realmente uma segurança plena para a nossa casa e para a nossa família. E a gente pode perceber isso nesse texto que nós lemos da história que fala sobre Noé e a sua família. A humanidade vivia cada um atrás dos seus próprios afazeres. E a cada dia, por causa do dinheiro, da cobiça, de tudo aquilo que tinha, ia se corrompendo e desagradando a Deus. A maior segurança que a gente pode ter não são os bens materiais que a gente acumula, ou a nossa formação, ou o conhecimento que a gente tem, ou linhagem de família. Tudo isso é bom, tudo isso é até louvável você procurar, você ter para se estabelecer. Mas a maior segurança que a gente tem é quando a gente está em Cristo e garante para nós a nossa salvação plena, a salvação plena da nossa família. Como é triste a gente olhar para algumas famílias e perceber que certos componentes da família estão servindo ao Senhor, estão bem, estão buscando a salvação, e certos componentes estão totalmente perdidos, estão apoiando as suas vidas nas coisas do mundo, e a gente, conhecedor da palavra de Deus, sabe que quando chegar aquele grande dia, mesmo essa pessoa estando numa família estruturada, uma família boa, com recursos, com conhecimento, aquela pessoa estará totalmente perdida, porque ela não está realmente alicerçada na segurança principal, que é a segurança do Evangelho, que é a segurança em Cristo Jesus. Noé vivia numa sociedade totalmente perdida.
E Deus estava tão cheio de tudo aquilo que o pecado das pessoas, a violência que existia no meio das pessoas, foi chegando até Deus de forma que Deus não suportou mais tanto erro, tanto pecado e tanta distorção da sociedade, ao ponto de Deus se dirigir a Noé e usar as palavras duras, dizendo: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. A violência estava tão grande, as coisas erradas estavam tão grandes, que Deus se encheu disso, que Deus se encheu dessa situação. E Deus, quando olha para nós, quando olha para a humanidade, em todos os tempos, Ele sempre batalhou para a salvação, não somente de um indivíduo, mas Ele sempre trabalhou para a salvação da família do indivíduo, de familiares. A gente vai ver isso aqui em Noé, quando a gente está falando sobre ele, Noé 6,18 nos diz isso: mas estabelecerei com você a minha aliança, e você entrará na arca com quem? Com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Você nunca ouviu dizer aqui que Deus estabeleceu uma aliança só com Noé, para salvar somente Noé e ponto. Não, Deus estabeleceu uma aliança com ele e com toda a sua família, porque sempre foi o desejo do Senhor salvar e abençoar as nossas famílias através da nossa vida. Sempre é o desejo do Senhor. Se você for mais adiante, no livro de Gênesis, no capítulo 19, você vai ver que Deus trabalhou para salvar não somente a Ló, que estava lá em Sodoma e Gomorra, mas toda a sua família. Ele foi lá e conversou com Ló, mandou chamar a família, os genros todos, e mandou todos saírem fora da cidade. Diz lá Jó 19, versículo 12 e 15. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou com seus genros e os que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele foi tido pelos seus genros como zombador. E ao amanhecer, os anjos apertaram a Ló, dizendo: levanta, toma tua mulher, as tuas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça da cidade. O desejo de Deus não foi só simplesmente tirar ali o parente de Abraão, Ló, mas foi tirar toda a família dele, para que não sofresse as consequências da perdição daquela cidade. E se a gente for mais além ainda no Novo Testamento, quando Deus opera a sua salvação lá para aquele carcereiro da cidade de Filipos, Deus diz, através do apóstolo, que se cresce nele, salvaria ele e toda a sua casa. Não é assim que diz? Atos 16, versículo 27 a 31. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e a sua casa. Sempre é ação de Deus na nossa vida salvar as nossas vidas, mas também salvar a nossa casa. Porque Ele sabe que a nossa família precisa de salvação, precisa de redenção, precisa verdadeiramente de segurança, e não dessas seguranças que muitas vezes nós nos apoiamos, e nós achamos que estamos seguros porque temos um pouquinho mais de dinheiro no bolso, estamos seguros porque temos bens. Não, nós estamos seguros porque temos isso, somos de uma família tradicional, e a gente cria essa utopia dentro do nosso coração, e a gente não sabe que naquele dia não vai ser sua família, não vai ser seu dinheiro, não vai ser os seus bens, não vai ser o seu conhecimento que vai realmente guardar e proteger você. Não é isso que protege você dos ataques do mundo, não é isso que protege você dos ataques do inimigo, não é isso que protege você, mas a verdadeira segurança está debaixo das asas do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa conhecer.
Como nos dias de Noé, que viviam momentos de corrupção, pessoas viviam situações que desagradavam a Deus, não é muito diferente hoje nos nossos dias. Como é que vivia a sociedade no tempo de Noé? Gênesis 6, de 11 a 13, diz assim: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido e a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Como que, se você parar para analisar, está a nossa sociedade hoje? Será que está tudo bem? Está todo mundo andando bem, honestamente? Está todo mundo correto? Está todo mundo tratando as pessoas bem? Todo mundo tem temor de Deus? Todo mundo é agradável? Não existe roubo? Não existe violência? Será que você tem segurança em sair pela rua de madrugada andando tranquilo? Ou de deixar suas portas abertas? Que segurança você consegue entender ou ver na sociedade em que nós vivemos hoje? Será que não existe, se nós pararmos para pensar, comparações exatamente iguais à sociedade em que Noé vivia? Violência acontecendo, a terra corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência. Como é que a gente vive essa sociedade? Na verdade, nós temos hoje um dilúvio de pecaminosidade nos nossos dias, né? Os princípios de Deus estão sendo cada dia mais quebrados, afetando as famílias, casamentos destruídos, filhos rebeldes, grandes coisas acontecendo, corrupção e etc. Tudo isso porque o mundo entrou no que a gente chama de secularismo. O que é o secularismo? Ele é um sistema ético dessa sociedade que não aceita a influência da fé, né? Ou da devoção religiosa. O secularismo, ele é sempre pautado por fatos e experiências resultantes da nossa vida presente. Não envolve fé, envolve aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu preciso. Né? Esse mundo está envolvido num relativismo, que é um pensamento corrente aí que questiona as verdades universais que o homem tem e leva ele a um conhecimento subjetivo das coisas, coloca em dúvida a existência de Deus e as orientações de Deus. Ou seja, é tudo relativo, depende, eu sou assim, você é assim. Ah, mas Deus falou isso, mas isso é para aquele povo, não é para mim. É tudo relativo. Pode ser que é, pode ser que não é. O mundo entra nesse relativismo e aí é a hora que Satanás consegue deturpar a vida das pessoas e cada um age como quer. A gente não quer dar satisfação mais para ninguém, as autoridades não têm mais autoridade, nem a autoridade pastoral é tão autoridade assim. A gente se enche de orientações de pseudo-pastores que fala coisas que nos agrada, mas sem conteúdo e profundidade verdadeira da palavra de Deus, por causa do secularismo, por causa do relativismo que o mundo acaba se impondo sobre nós. Quando, na verdade, o nosso foco tem que ser a profundidade e a verdade da palavra de Deus para garantir segurança para nós. E aí, pensando nisso, eu pensei aqui em 3 aspectos para que a gente possa garantir a segurança da nossa família, para a gente possa garantir a nossa família dentro da arca. Naquele momento em que Deus permite vir o dilúvio, o único lugar seguro era dentro da arca. Uma arca preparada por Deus, uma arca determinada a que Noé construísse com as suas dimensões certas, onde Deus vai trazer a salvação não somente para a família de Noé, mas também para um casal de cada um dos animais, que existiam. Deus vai trazer. O lugar mais seguro é a arca para se passar por aquele momento de dilúvio, de turbulência, onde mata as pessoas, onde as pessoas pereceram. E hoje, o melhor lugar para nós estarmos é dentro dessa arca que é o Senhor, é dentro dessa estrutura que o Senhor nos dá de segurança verdadeira. E aí, eu separei aqui 3 aspectos que a gente pode desenvolver na nossa vida, para que a gente possa manter, não só a nossa vida, mas a nossa família dentro da arca, segura,
controlada ali, sem medo de perecer. A primeira delas é que nós devemos desenvolver uma vida familiar de prática devocional. Primeiro, meditando juntamente com a nossa família sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a bússola que nos dá o direcionamento certo. Se você quer manter a sua família dentro da arca, segura, você precisa meditar com a sua família sobre a palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículo 7, a orientação de Deus para o povo de Israel foi assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Mas não só no seu coração, faça mais o quê? Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Salmo 119, versículo 133 diz: dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. E o mais clássico de todos, Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você quer manter a sua família na arca segura, tenha a palavra de Deus como importante para ser meditada na sua vida, na sua casa e na sua família. Procure encontrar tempo para estar com a sua família, lendo a palavra de Deus, discutindo sobre a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, porque ela é a luz que vai te orientar nos momentos difíceis, nas decisões que você precisa tomar, na sua maneira de se portar na sociedade, com a sua casa, com a sua família. Não o que aquele psicólogo simplesmente se falou. E aqui eu não estou querendo tirar as orientações de psicólogo para quem precisa. Elas têm a sua validade no momento certo, em determinadas circulações. Mas os seus princípios de vida pessoal e familiar precisam ser firmados de acordo com a palavra de Deus. É ela que é a nossa orientação. A Bíblia diz que a palavra de Deus tem a autoridade para nos exortar, para conduzir a nossa vida. A palavra de Deus é aquela que vai até as juntas e medula, até a divisão da alma e é capaz de discernir a intenção dos nossos corações. Ela tem autoridade sobre nós. Se nós queremos que a nossa família esteja protegida dentro de uma arca segura contra as intempéries desse mundo, contra as afrontas, contra as influências que esse mundo traz para nós, para os nossos filhos, para o nosso relacionamento, nós precisamos estar atentos e meditar juntos sobre a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus diz sobre aquilo? Como nos orienta a palavra de Deus? Ah, não, mas é que eu escutei um homem conhecedor que falou isso. Não importa o que esse homem falou. Se ele não falou segundo as Escrituras, para nós, tem que ser como Paulo nos orientou. Anátema. Não tem validade se não for segundo as Escrituras. Nós precisamos colocar nossa família dentro da arca para que ela esteja segura, e isso é determinante que nós meditamos juntamente com a nossa família sobre a palavra de Deus. Segundo aspecto, nós colocamos a nossa família na arca, separando momentos de oração com a família. Filipenses 4,16 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E o último que eu separei aqui desse pedaço, Jeremias 29, de 11 a 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração.
para que a gente mantenha a nossa família segura na arca, além de ter conhecimento da palavra de Deus, é necessário o diálogo com Ele. E o diálogo que a gente tem com Deus é através da oração. Você não vai conseguir manter a sua família segura se não tiver uma família de oração, se você não orar pelos seus filhos, se não parar os seus filhos para orar, para buscar a Deus, por tudo, pelas suas necessidades, por coisas que para algumas pessoas talvez não seriam importantes, mas para você é. Você precisa apresentar isso diante de Deus. Não é assim que diz Filipenses 4,6? Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu estou precisando disso, eu estou passando por isso. Meu Deus, o que vai acontecer? Mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Deus quer que nós conversamos com Ele, Ele vai nos manter em segurança, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos acompanhar. Eu tenho um testemunho muito grande a respeito disso. Há uns 2 anos atrás, eu e Roberto e Lucas nos programamos para uma viagem fora do Brasil. E nós, no ano daquela viagem, que a gente precisava separar algum recurso, algum dinheiro, foi um ano muito difícil. E eu estava num local de trabalho em que se atrasava muito o salário. Chegava o dia e não recebia. E, quando foi chegando próximo daquela viagem, eu já estava com quase 5 meses de salário atrasado. E estava difícil, irmãos. E falei, está chegando perto da viagem, como a gente vai ser recurso, além de recurso para a viagem, também tinha as questões de casa, que estava ficando difícil. E aí nós nos reunimos, eu, a Roberto e o Lucas, e dissemos assim, falta quanto tempo para a viagem? Faltam uns 3 meses ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de oração aqui. Todo dia, antes de nós dormirmos, nós vamos nos ajoelhar aqui e nós vamos orar por esses pedidos. Nós vamos orar para que Deus nos ajude aos recursos financeiros, que o papai possa receber aquilo que ele precisa. Nós vamos pedir para que Deus abençoe na viagem, para que dê tudo certo, para que a gente consiga ir, embarcar, não tenha problema nenhum na viagem. E o terceiro pedido foi que a Roberta estava precisando de uma recolocação num outro lugar, onde ela estava muito longe de casa, ela trabalhava em Embu das Artes, e a gente mora aqui, para ir para Embu e voltar sempre estava difícil, e a gente pediu para Deus dar uma solução, abrir uma outra porta, porque estava difícil acordar praticamente de madrugada para ir lá, depois chegar muito tarde. E aí nós fizemos esse propósito, irmão. Todos os dias nós chegávamos em casa, nós ajoelhávamos e orávamos pelos 3 propósitos. Todos os dias, foi todos os dias assim. Nosso propósito foi até o dia da viagem, nós vamos fazer isso todos os dias, e todos os dias nós fomos orando ao Senhor. E quando foi passando esses dias, Deus nos deu a primeira bênção. Roberta conseguiu uma recolocação aqui no centro de São Paulo, para poder trabalhar, e veio essa oportunidade, e ela foi, e o Senhor nos deu essa primeira bênção. Ficamos contentes, felizes, mas não desistimos da oração, continuamos orando e continuamos orando, pela viagem e agora por causa dos recursos. E foi passando, e parece que vai chegando os dias, a gente vai começando a querer dar um jeito, esse dinheiro não vai vir, eu vou ter que arrumar um dinheiro. Já pensei, vou pedir para o meu irmão, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou viajar? A viagem nossa estava marcada para um sábado à tarde, era o nosso voo. Nós tínhamos que estar no aeroporto à tarde. Na sexta-feira de manhã eu saí para o trabalho, já vou viajar assim, sabe? Quando você sai sem dinheiro, é assim que a gente ia. Quando eu cheguei de manhã na empresa, eu fui chamado lá no escritório e a empresa depositou todos os meses atrasados para mim naquele dia. Eu fico muito feliz por isso, mas eu sei que isso foi porque Deus ouviu a nossa oração, porque a gente parou para orar. E eu tenho certeza que se você vive dilemas difíceis na sua vida, se você pegar a sua família e começar a orar, você vai estar em segurança, porque Deus vai segurar você, porque a oração chega até o Senhor e Deus ouve as nossas súplicas. Aliás, foi Ele que disse aqui para nós, eu gosto muito desse texto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
E, meu irmão, a terceira bênção de Deus foi que foi uma viagem tranquila. Fomos e voltamos, não tivemos impedimento nenhum. Você tem sempre aquele medo de chegar lá na alfândega, lá do outro lado, e ter algum problema. Foi tranquilo, encontramos um agente que falava português, e foi tranquilo, porque Deus ouviu a nossa súplica. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está em casa também, mantenha a sua família na arca através da oração. A oração traz segurança para você, traz segurança para a sua casa. Em meio às dificuldades, Deus ouve as nossas súplicas, Deus escuta o clamor da sua igreja, e aí Deus age, Deus opera, Deus faz maravilhas. Eu tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão em casa teriam testemunhos maravilhosos para dar da ação de Deus através da resposta da oração. Portanto, a arca da família necessita da oração. Então, mantenha a sua família em oração. E o terceiro, e um importante aspecto é, você mantém a sua família segura, não deixando de cultuar a Deus com a sua família, frequentando a casa do Senhor. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemo-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que vai se aproximando aquele dia. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Salmo 84, 1 e 2, e versículo 10 diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Irmãos, muitas pessoas e muitas famílias não frequentam a casa de Deus, não têm comunhão com a igreja. E isso vai criando brechas quando você não se relaciona com a igreja. Nós sabemos hoje, e graças a Deus por isso, temos a facilidade da internet, de nós estarmos em casa e conseguimos cultuar com os irmãos. Aqueles que estão em casa hoje podem cultuar conosco. Isso é muito bom, isso é agradável. E é por isso que nós promovemos, é por isso que a igreja que promove a transmissão desse culto, para que ele possa chegar a você. Mas precisa existir dentro do teu coração o desejo de estar em loco. Precisa existir dentro do teu coração o desejo de estar em comunhão com os irmãos, a dar um abraço no irmão, a conviver com a igreja, a vivenciar a igreja, a participar da igreja, porque isso faz com que a gente tenha ações conjuntas com os nossos irmãos em prol do evangelho, e nos conecta e nos fortalece muito na fé. Quando a gente se isola, quando a gente fica sozinho, a gente acaba abrindo brechas para que o inimigo ele nos afaste cada vez mais, com que a gente não siga muito bem assim os princípios, mas quando a gente está junto, quando a gente se comunica, quando a gente se relaciona, a nossa fortaleza de fé fica mais forte. Você vai encontrar irmãos que precisam de você, ou que você precisa deles, de uma palavra, de um carinho, de um abraço. A comunhão com a igreja é importantíssima, por isso a palavra do Senhor diz, não deixem de se reunir como igreja. Igreja não é simplesmente o fato único de eu ser igreja. Eu sou uma igreja mesmo fora daqui. A gente tem que entender isso. Eu sou igreja. Mas a igreja completa é quando o corpo se reúne. O corpo precisa estar junto. A Bíblia nos compara como um corpo, onde um é braço, outro é mão, e assim sucessivamente. Por isso, nós precisamos, para nos ajudar e para nos manter dentro dessa arca segura, termos comunhão com a igreja, estarmos participando da igreja. Então, se você que está em casa não pôde vir hoje, por algum motivo, crie a possibilidade de você estar aqui conosco no próximo culto, cultuando conosco. Venha, participe conosco. Se você não é daqui, é de distante, tem uma igreja próxima de você, faça um esforço para estar lá presencialmente também, se você pode, se você não tem nenhum problema de mobilidade, faça esse esforço. Faça esse esforço, porque a palavra do Senhor diz para nós, não nos deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas façam o quê? Encorajemo-nos uns aos outros, ou seja, vem, meu irmão,
aqui a gente vai te ajudar, aqui a gente vai te apoiar. Por quê? Porque nós somos uma família e precisamos estar junto dentro dessa arca que nos protege, que nos isola das questões do mundo que sempre quer destruir as nossas casas, as nossas famílias e a nossa vida. Portanto, meu irmão, mantenha esse relacionamento com a igreja. Faça parte, vá à igreja, cultue ao Senhor, traga a sua família, porque isso vai ser bênção para cada um de nós, vai ser bênção para você e para bênção para a sua família. E por que eu digo isso? Porque essa é a orientação da palavra de Deus para nós. Cada um desses pontos que foram citados aqui são orientações de Deus importantes para a nossa vida e para a nossa família. E a Bíblia diz lá em Mateus 7, 24 a 27, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. A gente só vai conseguir manter a nossa casa segura, a nossa família segura, dentro dessa arca preparada pelo Senhor, se nós seguirmos a palavra de Deus. Vão vir tempestades sobre a sua vida? Vão, irmãos, porque vem sobre a vida de todo mundo, adversidade e problema, vem. Vão vir levantes contra você e a sua casa, a sua família? Vão, porque é mistério que vem, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas o texto diz aqui que por mais que isso possa acontecer, se a sua casa estiver firmada na rocha, estiver firmada dentro da palavra de Deus, pode vir o vento, pode vir a dificuldade, mas ela não vai cair. Agora, se não tiver, meu irmão, aí a gente vai poder dizer, a casa caiu. Então, vamos seguir a palavra do Senhor. Hoje, como nos dias de Noé, nós vivemos um tempo de violência e corrupção. Os princípios de Deus são relativizados, né? E são quebrados, e muitas famílias estão se deteriorando, filhos se perdendo, casamentos sendo destruídos. A única saída que a gente tem para isso, para se livrar disso, é colocando a nossa família dentro da arca de Deus. A arca da família garantirá a salvação diante do dilúvio de pecaminosidade que inunda o nosso mundo. Você precisa, a partir de hoje, se você não fez isso, desenvolver práticas devocionais que mantenham firmes o alicerce da salvação da sua família. Separar aí momentos para meditar na palavra de Deus, momentos para buscar ao Senhor, para ter conhecimento dos planos de Deus para você, separar momentos de oração em família, garantir um relacionamento íntimo com Deus, principalmente nos momentos de socorro e momentos difíceis. Nós precisamos incentivar a nossa família a cultuar regularmente na casa de Deus, porque isso vai garantir a comunhão com o corpo de Cristo. Isso te garantirá segurança diante desse dilúvio. Eu desejo que Deus abençoe cada família aqui. Todos nós precisamos. Eu também vivo dilemas na minha família, mas eu procuro me firmar em Deus para poder me ajudar e garantir que a minha família continue na arca, protegida e guardada por Deus até o dia da sua volta em que Ele nos levar. Amém? Deus nos abençoe. Eu queria só pedir para você se colocar de pé, e eu queria fazer uma oração de aplicação. Talvez você vai ter oportunidade de fazer seu pedido de oração e de receber oração depois, mas eu gostaria de fazer uma oração de aplicação sobre esse texto. Já que estamos no mês da família, eu tenho certeza que muitas famílias estão vivendo dilemas e necessitam de segurança, eu gostaria que você curvasse a sua fronte e orasse comigo por sua família e pelas famílias da igreja. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade na sua presença. Nesse momento, depois de ouvirmos a sua palavra, Senhor, eu quero orar juntamente com os meus irmãos,
a favor de todas as suas famílias, meu Pai, de todas as famílias da igreja. O Senhor conhece cada célula máter, Senhor Deus, da sua igreja, sabe os dilemas, as lutas, os problemas, sabe, Senhor Deus, aquilo que precisa ser feito, transformado e mudado. E eu te peço que, a começar de mim, da minha família, o Senhor opere maravilhas em cada uma, Senhor, ajudando, orientando, abençoando e protegendo, mantendo-nos, Senhor Deus, dentro da arca de salvação. Assim como no meio a um mundo corrupto, Senhor, e pecaminoso, o Senhor guardou e protegeu a família de Noé, Senhor. Que o Senhor possa, da mesma forma, no meio desse mundo corrupto que nós vivemos hoje, Senhor, mundo violento, colocar-nos dentro da sua arca e nos proteger, cada um de nós, cada família, tanto dos seus filhos que aqui estão, como daqueles que estão em casa, que possam estar debaixo da sua proteção, da arca de Deus, a qual ninguém, absolutamente ninguém, pode nos ferir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.